Olá, gente, um prazer estar aqui com vocês de novo para Conversas Inspiradoras. Nosso Conversas Inspiradoras sempre com gente diferente para contar coisas que estão sendo feitas e que podem inspirar vocês. Hoje nós estamos com a Milena Seabra, que está à frente hoje da Faculdade Bela Vista, né? Podemos falar que é a CEO da Bela Vista, né? A pessoa que realmente tem um projeto diferenciado que a gente vai contar um pouco para vocês. Antes da gente começar a nossa conversa, já falo para vocês que o livro Poder de Ser Acima da Média, que foi lançado esse mês, está disponível na Amazon, se vocês quiserem. Também o Magia dos Sentimentos e todos os outros livros que nós já publicamos. Ler é uma coisa que faz muita diferença para você refletir, para você se desenvolver. Então a gente recomenda muito que você vá lá. E eu já queria deixar para vocês também o convite para vocês conhecerem a Faculdade Bela Vista, da onde nós estamos trazendo a Milena para falar com a gente. A Faculdade Bela Vista fica ali na Cardeal Arco Verde 563. Vocês podem achar no faculdadebelavista.edu.br. Vocês vão ver um projeto diferente, de formação de pessoas diferentes, de pessoas que realmente vão ser influenciadores da sociedade no futuro. Essa é a proposta que a Bela Vista está trazendo para todo mundo. Então convido vocês fortemente a ir lá conhecer, e quem está procurando um lugar para se formar e ser um profissional do futuro, a Bela Vista é o lugar para vocês estarem. Procurem, não deixem de conhecer. Milena, que legal que você está aqui, é um super prazer. Você migrou lá do sul do país, né? Lá de Curitiba para cá. Como é que está sendo essa aventura de sair de lá e vir parar aqui em São Paulo? Voltar a São Paulo, né? Primeiro, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com você, Celso, meu grande amigo, meu parceiro de muitos projetos e muitos desafios. Então é realmente muito gostoso estar nessa conversa inspiradora, falando sobre inspiração para pessoas, né, que também buscam inspirar o tempo todo. Primeiro eu queria fazer um comentário do seu livro, que eu tive a oportunidade de ler no pré-lançamento, e eu realmente adorei, vou utilizar vários desses insights, dessa forma de ver o mundo, essa forma de realmente fazer as coisas serem diferentes. Eu acho que é sempre muito inspirador isso para nós que somos líderes, né? Eu estou nesse desafio, sim, como diretora executiva da Faculdade Bela Vista. É um projeto bastante ousado, bastante diferenciado, que nasce em São Paulo, nos cursos de Direito e Economia, mas que tem uma longa história na educação, né? Nós temos como fundador o Easy Business School, que é uma escola de negócios associada ao IESE Business School, na Espanha, que foi considerado aí pelos últimos 6 anos como a melhor escola de negócios do mundo, ligado também à Universidade de Navarra, e o CEL Law School, que foi fundado há 50 anos, né, pelo Dr. Ives Gandra, e que lá atrás ele já tinha, né, o sonho de um dia conseguir chegar na graduação. Porque é na graduação, é com o jovem, é com esse novo líder, né, como você disse, que o futuro vai ser construído, né, e precisamos construir líderes com pensamentos diferentes, né, mentes mais abertas, mais éticos, né, que entenda o valor do ser humano e consiga realmente navegar com todos esses desafios, né, que a própria transformação, né, a inteligência artificial, a tecnologia, a mudança de comportamento traz. Então a gente está vivendo um mundo que a gente não consegue ter muita clareza do que vem pela frente. O que a gente sabe é que será muito diferente, ainda será muito diferente do que temos hoje, né? Então ontem mesmo eu estava conversando com um professor nosso, que é um especialista em inteligência artificial, e ele falando, Milena, se a gente tivesse tendo essa conversa 6 meses atrás, ela seria completamente diferente. 6 meses atrás. Então a velocidade da mudança é realmente assustadora, né? E falando em mudança, estou eu em São Paulo de novo, né? Apesar de ser de São Paulo, ter morado aqui, né, na minha juventude, na época de faculdade, eu estou em Curitiba há 20 anos, então eu já me sinto uma curitibana. E volto a São Paulo, então, para colocar essa faculdade, esse projeto, né, em pé, esse sonho de fazer realmente a diferença na vida desses jovens. O que eu acho legal é que, como você falou, a gente se conhece há muito tempo, mas você está sempre à frente de projetos que são projetos de transformação. Parece que tem uma coisa na sua cabeça aí, quando, né, o bichinho fala assim, nós vamos mudar, vamos fazer diferente. Você parece que se anima com isso, né? Por que você se anima tanto com essas coisas diferentes, Milena? Eu acho que eu tenho um problema, eu gosto do difícil, né? Não é possível. Mas é isso, eu realmente descobri que a minha grande paixão é transformar.
é mudar o status quo, é tirar as coisas do lugar, é mostrar que é possível fazer. Né, que o impossível é uma palavra que já foi cortada do meu vocabulário há muitos anos. Então, eu realmente gosto de mover as coisas e principalmente as pessoas. Mostrar para as pessoas que as coisas são possíveis se elas se permitirem, né, buscar esse nível de excelência, se permitirem olhar muito além e caminhar nessa direção da excelência, sendo pessoas melhores, líderes melhores, para que esses projetos de fato se concretizem. Então, essa é uma característica muito forte minha, de olhar o que é possível, onde eu enxergo a solução ou a oportunidade, onde a grande maioria das pessoas normalmente enxergam um problema, né? Então é isso realmente que me move, né? Você já me acompanhou em outros projetos nos quais eu entro para poder estabilizar, e depois de estabilizado, eu acredito que tem pessoas com muito mais competência para tocar, né, do que eu. O que realmente me move é fazer a transformação acontecer. E não é diferente nesse caso, né? A Bela Vista é um projeto que sai do papel, sai de um sonho, né, um trabalho de muitas pessoas com, né, um corpo docente de altíssimo nível, muita gente apaixonada por esse projeto, em conseguir fazer essa transformação acontecer nessa nova geração que é tão carente, né, de visão de mundo, de formação humana. Então é um projeto que me move por acreditar que a gente vai conseguir criar impacto na sociedade por meio dessa nova liderança que será formada. É legal, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, assim, na sua história, na sua vida, né, para a gente conhecer você, né. A sua formação não é a formação em humanas, né, é a formação em desenvolvimento humano, tá certo isso? Sim. Da onde que você vem, Milena? Na verdade, eu venho da comunicação, né? Então eu fiz marketing, fiz administração de empresas, né? E depois, muito rapidamente, ainda jovem, assumi papéis de liderança, mas chegou um momento na minha carreira, já era diretora corporativa de marketing, né, no GRPcom, que é o Grupo Paranaense de Comunicação, e eu percebi que não era mais o técnico, né? Eu já tinha feito MBA em direção estratégica, eu já tinha feito 2 pós-graduações, para onde eu precisava ir, né? Porque essa inquietação sempre teve muito comigo, né? E uma característica minha também era enxergar as coisas muito além. Às vezes as pessoas achavam, né, por que a Milena está se movendo o tempo todo, né? Enquanto a gente está numa calmaria aqui, ela está se movendo, porque eu enxergo alguns passos à frente. Então, a calmaria, a gente precisa desconfiar dela, porque logo atrás, né, vem uma tempestade ou vem um tsunami. Então, eu sempre preparei o meu time para estar preparado para navegar num tsunami ou numa tempestade, né? Eu brincava sempre, a onda vai vir, a gente precisa só estar preparado, porque ou a gente surfa ela ou a gente vai ser engolido, não tem uma outra alternativa, né? E eu sempre me preparei meu time para surfar essa onda, né? E então na minha formação eu percebi ao longo da minha jornada, quando eu estava já numa cadeira executiva e que o técnico já não fazia mais tanta diferença, porque eu precisava ter muita gente boa, tecnicamente abaixo de mim, o que faria eu mudar de patamar? E foi aí que eu descobri de fato que são as pessoas, né? E foi uma jornada incrível, de autoconhecimento junto com o time. Então os meus gestores na época entraram nessa jornada junto comigo, de entender, uau, acho que tem coisas aqui muito mais profundas e muito mais mágicas para a gente descobrir, para ajudar as pessoas a irem para um outro patamar, né? Isso deve ter acontecido 2013, 2012, né? Talvez uns 10 anos atrás foi quando realmente a gente, né, começou a ter contato. E aí eu percebi que ali realmente eu precisava conhecer mais de gente, né? Ser apaixonada pelas pessoas, porque são as pessoas que fazem as mudanças acontecerem. E foi o que, de fato, né, toda a minha história veio assim. Todas as transformações que eu fiz, eu acho que o grande diferencial e o sucesso desses processos foi que as pessoas sempre estiveram no centro, né, desse processo de mudança. Todo o resto orbitava para sustentar a mudança que ocorria por meio das pessoas, porque se elas não fizerem esse movimento, você não consegue sustentar, né? Não é uma mudança de fato concreta. Ela pode ser superficial, mas ela não se sustenta ao longo do tempo, né? Como é difícil a gente mudar mentalidades de pessoas, né? A gente está vivendo num tempo em que todo mundo, né, conversa sobre isso, me pede para ajudar a fazer isso. A mudança começa com a gente dentro da gente. Acho que uma das coisas que eu admiro em você, Milena, sempre admirei, né? Sempre te falei, agora falo em público, né? Isso, é que você é uma pessoa que cuida de você também, cuida do seu próprio desenvolvimento.
Eu me lembro de você ter feito aí uma pós-graduação que me chamou muita atenção, que foi essa história de você ir para fora do Brasil para aprender storytelling. Conta um pouco para a turma como é que foi isso, porque as pessoas ficam curiosas e até procurando assim, o que escolher para fazer para o meu desenvolvimento. Acho que talvez você possa ajudar as pessoas a perceberem coisas diferentes assim nessas escolhas, né? Por que você foi fazer uma especialização, sei lá, MBA, não sei como é que chama, você pode até contar para a gente, em storytelling? Na verdade, assim, eu sempre tive essa ânsia muito forte pelo conhecimento, realmente pelo desenvolvimento. E foi logo após esse processo de mergulho realmente em si mesma, nesse processo de autoconhecimento, de todo o meu time passar por um processo de avaliação, vários assessments, para que a gente se entendesse como pessoas e que a gente se percebesse como complementar, né? Naquele momento, as pessoas começaram a entender que o julgamento já não fazia mais parte. Porque aquela pessoa do teu lado que te irrita tanto, porque ela é extremamente organizada ou até extremamente desorganizada, ela não faz aquilo para te irritar, é porque o funcionamento dela é assim, né? E o quanto você precisa dessas pessoas organizadas ou das pessoas criativas quando você é extremamente organizado e não consegue realmente olhar para muito fora da caixa. Então, o time conseguiu realmente encontrar uma sintonia muito grande. E naquele momento eu percebi que eu já não era mais fundamental naquela área. E então eu precisava me mover. Né, que eu tinha conseguido atingir o nível de desenvolvimento das pessoas e dos líderes, que eu já tinha a pessoa pronta para o meu lugar. Então, eu tinha que permitir que ela ocupasse esse lugar. Quem tinha que se mover era eu. Eu já tinha feito tudo que eu precisava fazer naquela área. E foi aí, então, que eu comecei a olhar para fora e precisava ir buscar um outro patamar. Eu não sabia exatamente o que era e também tinha certeza que não era mais o técnico, né? E eu descobri um MBA, então, executivo, um MBA global, onde a base era Berlim, mas que passava por vários lugares, né, no mundo, na Ásia, China, Japão, nos próprios Estados Unidos, Berkeley, Nova York, enfim, era um MBA global, mas que o foco dele estava na indústria criativa. Porque a indústria criativa é uma indústria que não sabe ser executiva. Eles são extremamente criativos, mas eles têm muita dificuldade na execução, na liderança, na entrega. Eu não queria ir para um MBA que me colocasse dentro de uma caixinha. E aquele MBA da Berlin School of Creative Leadership estava sendo considerado naquele momento a escola de negócios mais criativa do mundo. E eu falei, é para lá que eu preciso ir. E foi muito interessante, porque realmente, né, todo o processo de storytelling, eu fiz um curso de storytelling, meu professor de storytelling era o cara que preparava profissionais em Hollywood. Aliás, ele morava em Hollywood. Né? Então ele veio de Los Angeles para poder dar esse módulo para a gente. Então eu me deparei com pessoas geniais, incríveis, pessoas que construíram aplicativos que a grande maioria de nós temos hoje nos celulares, que trabalhavam na indústria da música, mas num patamar que a gente jamais poderia imaginar ter acesso, na indústria do cinema. Então, o que essas mentes brilhantes, né, têm em comum? E era uma jornada, porque foram alguns módulos na Alemanha, e aí de repente eu me deparei no meio de Xangai, né, uma cidade com 25 milhões de pessoas, com uma outra turma, com pessoas de outros lugares, né, então tinha um russo do meu lado e um ucraniano do outro, por exemplo, né, logicamente naquele momento eles não estavam, né, vivendo essa crise que infelizmente a gente está vendo, mas eram pessoas de todas as culturas diferentes, convivendo, né, de formas diferentes. Aí de repente eu fui para o Japão, né? E aí peguei 3 terremotos em Tóquio. Um deles eu confesso que eu não percebi, porque a gente estava dentro de um karaokê, numa salinha quase do tamanho dessa que a gente estava. Passamos a madrugada cantando no karaokê em Tóquio, e quando eu saí de lá ao amanhecer, nossa, você viu o terremoto? Eu falei, nossa, acho que não vi nada, né, nesse momento. Então foram experiências muito interessantes. Eu peguei um trem, bala sozinha, fui para Kyoto para viver uma imersão japonesa. E foi uma das histórias mais, né, incríveis assim, que eu vivi, porque logicamente eu olhei no mapa e vi, falei, nossa, mapeei todos os templos que eu queria visitar. O que eu faço? Alugo uma bicicleta. Aluguei uma bicicleta em Kyoto. Só que o mapa não me mostrava que todos os templos ficam na altura, nas montanhas. Então, eu tive que carregar essa bicicleta, né, na mão em alguns desses templos. Eu chegava lá, em vez de eu meditar, eu dormia, né? Chegava no templo e dormia em alguns deles, de tão cansado. Então, foram experiências de vida, né, muitas delas sozinha, porque muitas dessas viagens eu ia para o curso e depois fazia essas viagens sozinhas, mas também com pessoas completamente diferentes. Então, quando eu voltei, e aí foi me colocado um desafio que
até aquele momento eu considerava talvez o maior, mas eu acredito que a Bela Vista esteja superando. Não, são só desafios diferentes. Mas quando eu retorno ao Brasil, que então, né, o meu, na época, CEO, me colocou o desafio de acelerar o processo de transformação digital, né, do grupo, do GRPcom, na época principalmente da Gazeta do Povo, que mais do que sair do papel e ir para o digital, estava mudando completamente esse modelo de negócio, e aí volta no mindset que você coloca das pessoas. Para transformar um modelo de negócio analógico, tradicional, centenário, né, para um negócio digital com outro modelo mental, era algo que precisava ser feito de uma forma estrutural, porque só passar um brilho, um polimento não ia se sustentar, né? E aí essa mudança estrutural, então, é que eu fui chamada para poder, né, pilotar. Então, mudar toda a estrutura, por exemplo, de back-office, que dava suporte para todos os negócios do grupo, dentro dessa transformação digital que o grupo tomou a decisão de acelerar. Porque nesse caso era exatamente o tsunami. Ou a gente surfava a onda, ou a gente era engolido. Existem duas formas, né, de você encarar a estratégia. Ou você muda estrategicamente, ou você muda por sobrevivência. Naquele momento, a tomada de decisão extremamente correta era uma mudança, né, estratégica. Porque esse tempo que eu fiquei fora também, eu pude estudar 2 grupos de comunicação de uma forma muito profunda, que é o Schibsted, que fica na Escandinávia, e o Axel Springer, que fica na Alemanha. Foram 2 grupos de comunicação que fizeram essa transformação com, né, um brilhantismo que chama a atenção do mundo. E eu estava lá. Então, eu vivi muito isso, pude investigar, pude ter contato, fiz um benchmarking rico nesse sentido. Então, quando eu voltei para o Brasil, a gente decidiu realmente acelerar esse processo. E foi aí, né, que meu amigo Celso entrou para me apoiar, né, nesse processo de mudança. Né? Pouco antes da gente começar aqui, a gente estava lembrando de alguns momentos marcantes. Era uma estrutura extremamente consolidada, com pessoas com muito tempo de casa, mas algumas pessoas me perguntam o que fez a diferença, né? Porque essa mudança, inclusive, me rendeu um prêmio em finanças, né? Eu fui eleita equilibrista pelo IBF do Paraná em 2019 por conta, né, de todo esse processo de mudança. Mas o que fez realmente a diferença foram as pessoas, né? Porque é muito difícil mudar modelo mental, sim, e tem uma frase clássica que eu falo muito, que é: mudança é uma porta que só se abre por dentro. Você não, por mais que você mostre para o outro a necessidade de mudar, a necessidade de se abrir, a necessidade de enxergar diferente, a pessoa não vai conseguir se ela não desejar aquilo. A mudança precisa ser desejada, é de dentro que vem, não é de fora, né? O fora pode ajudar com elementos importantes, mas a mudança é uma decisão interna. Eu brinco, eu falo que é a questão de pipoca, né? Esquenta, ou você explode, ou você encrua. Exato. Você tem que resolver para onde que você quer ir, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que colocar as pessoas no centro e dar senso de propósito para elas, né? Eu acho que foi isso que fez a grande diferença e que eu acredito que faça a grande diferença nas transformações que as organizações precisam ou fazer. Né? A gente sabe que todas elas, cada um dentro do seu cenário, tem enfrentado mudanças muito significativas, né? Principalmente quando a gente pensa em cultura, quando a gente pensa em modelo mental. Se as pessoas não entenderem o porquê elas precisam se mover, essa mudança interna não vai acontecer. Por mais que o discurso seja lindo, elas precisam sentir que faz sentido. Né? Então, acho que esse é o ponto. E naquele momento foi uma mudança muito importante em hierarquias, redução, né, hierárquica para uma estrutura muito mais orgânica, muito mais horizontal, né, posições de muitos anos de casa. Mas quando a gente mostra a situação do negócio, a situação real do mercado que está sendo enfrentado e fala para as pessoas: a gente precisa mudar, senão a gente vai morrer, e é por aqui que a gente vai, e fala: venha, pode confiar, as pessoas vêm. Elas realmente acreditam que elas podem fazer diferença nesse processo. E aí a coisa se torna muito mais fácil. O que eu curto demais nisso que você está falando é que eu acho que você não foi uma líder que fez essas transformações fazendo provocações para outras pessoas, só para que as outras pessoas realmente atingissem resultados organizacionais, né? Parte de uma coisa que você fez uma mudança em você viu o mundo diferente, você se transformou primeiro para depois levar isso para as pessoas.
E é legal, porque você está o tempo todo aqui falando, né? A gente vou captando as suas mensagens aí, a turma vai captando suas mensagens, no sentido da gente perceber que o mundo empresarial traz essa velocidade de mudança, propõe que as pessoas saiam né, das suas casinhas e descubram novas perspectivas, novos rumos. E agora, quando você vai para essa história de formar jovens, né? Como os jovens estão perdidos ultimamente, como a gente está tendo dificuldade deles se enxergarem neste mundo. Porque quando a gente vai para o trabalho, né, quem é mais velho um pouquinho, né, eu que sou já de Matusalém, aí, da turma da Arca de Noé, o que acontece? A gente já tem no DNA essa coisa de que a gente trabalha, que o trabalho tem um valor, que a vida tem, né, tem que se transformar, que tem que crescer, que tem que avançar. A gente pensa em ser melhor, não porque a gente quer se destacar na frente dos outros, mas porque a gente mesmo tem vontade de entregar mais, né, de influenciar mais a sociedade. O quanto que os jovens estão preparados para essa transformação, ou o quanto que eles estão talvez acomodados e não descobriram que essa transformação interna é tão significativa. Por isso eu acho que quando te convidam para Bela Vista, te convidam para um lugar absolutamente relevante e correto, porque é mostrar para estes jovens e até ver que tipo de jovens querem estar na Bela Vista, que são pessoas que vão transformar o mundo e vão fazer a diferença, mas tem que começar transformando a si mesmos, né? É mais ou menos por aí que vai a Bela Vista? Exatamente por aí, e foi exatamente isso que me moveu para esse projeto, Celso, porque quando eu saí do GRPcom, o meu objetivo era realmente ajudar outros líderes a passar por esse processo de mudança com menos desgaste, menos ruído, menos dor, se for possível, né, assim dizer. E quando eu fui chamada para Bela Vista, eu vi a oportunidade de fazer isso acontecer em jovens que com certeza vão ganhar um tempo, assim, absurdo, porque se alguém tivesse falado tudo que eu descobri com meus 35 anos, né, nos meus 20, imagina aonde eu seria capaz de chegar, né? Eu tive dei muitas palestras e tive vários programas de desenvolvimento para liderança, e o que eu sentia neles, muitos deles, né, pessoas altos executivos, numa posição super consolidada, né, super bem realizada, mas falando assim, Milena, por que ninguém nunca me falou isso antes? Por que não falaram que o autoconhecimento era fundamental? Por que eu não descobri que pessoas é tão importante? Como é que a gente faz isso agora? Porque não tem mecanismo. Né? Você está lá nos seus 40, você fala, ninguém me contou que era assim, era por esse caminho que eu tinha que ir. E aí é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de mudança, né? De modelo mental, de abrir mão de algumas premissas e verdades absolutas que te trouxeram até aqui, que não é simples de fazer. Agora, quando você pega uma cabecinha de 18, 19 anos, que está fresca, aberta, uma esponja para o mundo, e conta para esse jovem, mostra para esse jovem, forma esse jovem com esse olhar para o mundo, né, esse resgate muito forte de visão de mundo, de valores humanos, de autoconhecimento, de equilíbrio emocional. Né? Eu lembro, né, numa dessas minhas etapas, né, de um grande líder, né, que foi o William Zampini, que era o nosso diretor de RH no GRPcom, era meu grande parceiro, em quem eu me inspirava muito. E eu lembro uma vez, numa situação, eu fui colocada para uma outra posição lá dentro, alguém no comitê executivo decidiu que a Milena ia assumir. E assim, 99,9% das pessoas falavam, Milena, não assuma, porque essa área é uma área super problemática. Já tinha passado 3, 4 gestores, o último tinha ficado 3 meses e tinha abandonado, e eu tinha 30 anos, eu disse, mas eu tenho que assumir, porque eu não posso ficar aqui acomodada. Se eles acham que eu sou capaz, é porque eu acho que talvez eu seja, então vamos lá. Nunca tive medo. E o William, depois desse processo, uma vez me disse, me impressiona a tua musculatura emocional. Né? E eu nunca tive musculatura emocional, é isso. E é isso que as pessoas vão construindo. E eu acho que é isso que a gente precisa construir nesse jovem. A gente está diante de uma geração de cristal. Né? A nossa geração não tem medo de trabalho, não tem medo de desafio, quer buscar o tempo todo a excelência, quer construir. Né? Então a gente vem para uma geração que não tem esse modelo mental. E aí não tem muito certo ou errado,
É uma diferença geracional. Se a gente olhar com os nossos olhos sobre a nossa verdade, talvez a gente fale, é um absurdo, né? Mas quando a gente olha com os olhos deles, eles olham pra gente também e falam, meu, por que esses caras se matam tanto? Abrem mão da saúde, da qualidade de vida, da família. Por quê? Tem uma outra visão de mundo. Mas tem algo que é único e necessário aí, que é essa musculatura emocional. Porque a mudança ela vai ser cada vez mais frequente. Então, as conquistas, elas vão ser cada vez mais difíceis, porque o que você conquista hoje, amanhã ele pode perder valor, né? O que você domina tecnicamente hoje, amanhã pode não ter mais função, não existir mais. Não dura mais tanto, né? O que você sabe não dura mais tanto tempo, dura pouco, né? Pouco. Usa agora, daqui a pouco você não vai usar mais, porque não é mais isso, é outra coisa. Você tem que estar aprendendo constantemente. Exatamente, né? Mas assim, o que vai fazer você ser um profissional diferente? Então, neste cenário, se não é o técnico, porque o que você é especialista hoje pode deixar de ser tão relevante amanhã, né? É a tua visão de mundo, quem você é como líder, como pessoa, né? Com conhecimento, com repertório, com musculatura, com capacidade de fazer uma leitura estratégica, ter uma visão holística, né? Do impacto que a sua ação e a ação do outro pode causar. Não importa se você vai ser advogado, se você vai ser economista, se você vai ser médico, não importa. É a tua capacidade de estar aberto, né, a entender que o novo vai vir e você não tem o que fazer com isso. Você tem que surfar essa onda. E olha que mágico, né? Poder estar aprendendo a aprender o tempo todo. Né? Então, é isso que a gente precisa preparar. A gente precisa preparar um futuro líder para ele ser o que ele desejar ser nesse mundo tão mágico que a gente ainda, né, vai viver. Porque é diferente. Você está dando um recado para o Matheus, que está ali, né, gravando a gente. Exatamente. Né? É isso. É legal você falar isso, porque eu fico sempre estudando, pensando, né? Eu gosto de estar aprendendo o tempo todo. E aí, uma das coisas que me chama muito a atenção, já há um tempo atrás, conversando com o Padre Vando na PUC, na época que ele coordenava toda a PUC, ele falava assim, a vida tem, né, a vida do trabalho, o mundo do trabalho tem o lado perverso. Você tem que saber que você faz o que você gosta, mas você tem que fazer algumas coisas que são necessárias mesmo que você não goste. Então eu acho assim, claro, vou fazer o que eu gosto, estou surfando aqui, apareceu uma coisa nova, caramba, vou ter que aprender, que difícil. É isso, estamos no jogo, né? Precisamos aprender que a gente faz as coisas que a gente gosta, na maior parte das vezes, por propósito, por aquilo que a gente tem interesse de fazer, mas que ela vem junto com a dificuldade que é inerente à existência. A gente sempre tem essa história de ter pedras ao longo do caminho que nos favorecem. Eu acho que a história da bicicleta, para mim, ela é emblemática nesse sentido. Nossa, estava tudo certo, peguei a bike e vou pedalar. Aí quando eu chego lá, falo, mas e esse morro aqui? Vou carregar a bike nas costas, eu não vou soltar a bike, entendeu? Ninguém queria ficar carregando a bicicleta pelo morro. Mas você carregou ela, sei lá, descansou... Voltou com a bicicleta. Na descida foi uma delícia. Na descida é uma delícia, volta para ela, vai para outro tempo, ainda com a bicicleta. Então você ainda vai ter que carregar a bicicleta. A vida não é feita só de caminhos planos, né? Ela tem subidas, ela tem descidas, ela tem obstáculos. Então eu acho que isso que você está falando é extremamente importante para a gente entender que o processo de mudança faz parte do jogo e que o processo de mudança tem um certo desconforto em alguma medida, que você não vai fazer só o que você gosta, você também vai fazer algumas coisas que não são prazer absoluto, mas que no contexto global isso faz parte da formação de quem eu serei, que as pessoas pensam muito em ter e não em ser. Então essa história de pensar sobre quem eu serei, o que eu vou ser, qual a consequência de eu ser melhor, né? Eu acho que são coisas fundamentais que vocês estão tocando, claro, no projeto da Bela Vista, mas principalmente me chama muita atenção de que você tem isso dentro de você, né, Milena? Isso que eu acho que é essa coisa de mostrar para as outras pessoas que estão assistindo você aqui no Conversas Inspiradoras, o quão inspirador é você mesmo para os outros. Porque a sua história é emblemática de ver a pessoa olhar e falar assim, caramba, por que ela fez isso aí, né? Olha como que ela se atraiu, olha como ela descobriu. Não, você também pode escolher coisas que você queira fazer que sejam disruptivas para você. Você também pode moldar quem você vai ser. Sem dúvida. Né? É uma escolha fazer isso. E tem que se permitir, né? Você falou uma coisa interessante, assim. Eu preciso muito acreditar nas coisas para que eu possa movê-las.
né? Então, para que eu possa estar à frente, por exemplo, desse grupo de alunos agora que está, né, que fará parte da primeira turma, né, da Faculdade de Bela Vista, é porque eu realmente acredito muito nesse projeto. Então, primeiro, a transformação acontece realmente dentro de mim, você tem razão, para que depois eu consiga levar as pessoas para esse lugar que eu já fui, eu já vi que é possível, eu já enxerguei, e eu sei que as pessoas conseguem também fazer essa mesma jornada. Né? Só como um exemplo, né? Um dos grandes diferenciais da Bela Vista é o nosso programa de mentorias. A gente tem um programa de mentorias personalizado para o aluno, por isso que é uma faculdade, né, bastante exclusiva, no sentido são poucas vagas, né, um curso de Direito e um curso de Economia, são só 50 vagas por curso, porque a gente não está buscando neste momento quantidade de pessoas, a gente precisa qualidade de pessoas. E como o nível de exigência também vai ser muito grande, o próprio processo seletivo, com 3 fases, é um processo bastante diferenciado, a gente não está preocupado se a gente vai começar com uma turma de 15, mas que serão os 15 melhores alunos, isso eu posso te garantir. Porque a gente quer pessoas que realmente enxerguem que eles podem ser diferentes, né? Então é disso que a gente está falando. E esse programa de mentorias, ele foi inspirado num programa de mentorias desenvolvido pela Universidade de Navarra, que trabalha 12 competências, né, desse jovem, em outros programas também, como Harvard. Então, traz um conjunto de assessments para que eu possa identificar quem é esse jovem, qual é o perfil comportamental, qual é o perfil motivacional, o que está por trás, o que move ele, como é que ele funciona. Poder contar e criar um nível de consciência num jovem de 18, de 20 anos, de como ele funciona, de quem ele é, do que ele tem de potencial para ser explorado e aonde estão os gaps que precisam ser trabalhados para ele alcançar essa excelência, é maravilhoso fazer isso, né? Então, 50% do processo acontece, né, durante a jornada universitária, os 4 anos na economia e 5 no direito, 50% desse processo é focado no eu, né? Então, na sua auto-organização, na mudança de modelo mental, de que sai do ensino médio à faculdade, é um processo diferente, e nesse processo realmente emocional, de conhecimento, né, e de musculatura mais emocional. Mas com 50% do curso, esse jovem vai para estágio, porque a primeira etapa ela é integral. Quando ele vai para estágio, a necessidade muda, porque são outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, porque ele vai para um ambiente onde talvez ele seja colocado à prova e precisa trabalhar comunicação, relação interpessoal, empatia, que é algo fundamental e que infelizmente a gente não vê mais hoje, né, no ser humano, está muito complicado. E aí o programa de mentorias vai nesse sentido, de ajudar na escolha profissional que ele teve, porque se ele vai para um escritório é diferente de, por exemplo, se ele vai seguir uma carreira, por exemplo, de concurso. Então, ele vai estagiar no Ministério Público. Talvez ali sejam skills diferentes que ele precisa ter do que se ele for para um escritório de advocacia. Mas por que eu estou contando esse processo? Porque os professores mentores, para que eles possam ser mentores dentro desse programa, em primeiro lugar, eles vão passar por todos os assessments que os alunos irão passar. Todos. É um conjunto de quase 5, 6 assessments ao longo da jornada e eles vão passar por isso. Eles receberão as devolutivas para que eles entendam, quando eles aplicarem isso no aluno, como que de fato o aluno vai perceber. Né? Como é que eu vou falar para você de autoconhecimento se eu mesmo tenho gaps para serem trabalhados dentro de mim? Porque eu acredito nisso. A gente precisa viver para depois a gente poder falar com propriedade sobre aquilo. Que louco, né? Porque a sua experiência foi essa, a proposta original, vamos falar assim, da Bela Vista, passa um pouco por esse modelo que você tem. E eu acho sensacional, porque a gente fala de potencial em 2 frentes, né? Tanto o potencial do jovem, quanto o potencial desse professor, que já é um mestre, um doutor, já é um cara que já está num patamar de conhecimento que ele tem que disruptar, né? Quebrar em si mesmo para também olhar o seu próprio potencial. Então a gente não está falando do potencial só desse jovem que chega, mas dessas pessoas que vão formar esses outros jovens, né? A palavra potencial sempre me remete as pessoas perguntam, né? Até onde eu tenho potencial? Até onde você quiser. Você precisa limite, escolher, né? Se você quer exercitar mais habilidades ou ter mais conhecimentos, é possível que você desenvolva o seu potencial. Mas ainda tem gente que se limita, né? Que para, que trava, né? Eu acho que vocês estão com uma proposta diferente, de tentar achar esse potencial
e eu achei super curioso e emblemático, né? Se a gente fosse falar para a empresa, é isso, né? Você quer ter grupos de alta performance, mas não quer ter líderes de alta performance. Você quer que o grupo seja, mas o líder não se transforma. Como é paradoxal, né? impossível da gente fazer isso. Ou todo mundo se desenvolve ou a gente não consegue evoluir. Exatamente, exatamente. E acho que é por isso que esse projeto me encanta tanto, assim, Celso. A gente tem também um core currículo, que é uma coisa extremamente nova, que a gente não vê no Brasil. Nas universidades lá fora isso é mais comum, né? Nos Estados Unidos, o Liberal Arts, core currículo mesmo, com essa nomenclatura mais nas universidades europeias, mas que traz para o aluno Bela Vista uma forte, né, profunda formação humana, então com um mergulho realmente em disciplinas como ética, como filosofia política, antropologia. Impossível pensar um economista, né, que não tem uma profunda formação antropológica para entender de fato o funcionamento da sociedade, como um homem funciona, economia comportamental, e a mesma coisa no direito, né? São ciências sociais que não tem como a gente não ter esse pano de fundo com uma formação muito profunda. E por outro lado, uma dimensão empreendedora, porque também não tem como colocar hoje no mercado de trabalho um jovem que não entenda de tecnologia, que não tenha esse drive de tecnologia muito forte, que não tenha... O mindset digital que o pessoal fala, né? Pensar ágil, pensar usando a tecnologia, não precisa programar, né? Exatamente, mas ele precisa entender, ele precisa ter uma mentalidade data drive, porque ele vai lidar com isso, porque o mundo é isso, as decisões vão ser tomadas em cima de informações, né? Ter essa atitude empreendedora. Ele vai abrir uma startup? Vai montar o seu escritório de advocacia? Talvez não. Mas ele vai ter que empreender o tempo todo, todos os dias, em todos os contextos. Então, essa mentalidade inovadora, né, de fazer as perguntas certas, de estar buscando identificar os problemas, porque o grande problema é que a gente tem um monte de solução, mas a gente não sabe exatamente a solução para qual problema resolver, né? Então, primeiro vamos identificar qual é o problema. O que a sociedade de fato precisa, para daí a gente buscar elementos para construir as melhores soluções, né? Então é essa mentalidade que a gente vai construir no nosso aluno Bela Vista. Eu vou te fazer uma pergunta curiosa, assim, curiosa mesmo porque eu não sei, né? Tem coisas que eu conheço de você, eu sei, mas quando você conversa com seu filho sobre isso, o que ele fala para você? O que teu filho te conta? Né? Ele fala assim, mãe, você tá doida? Mãe, Olha, às vezes eu acho que ele me acha meio maluquinho, né? Mas tirando esse lado, eu acho que a gente construiu. Meu filho tem 29 anos, né, Celso? Ele já é, para mim, um menino, mas é um grande homem. Sempre, vai ser um menino para sempre. Para sempre. E ele já mora fora do país, está em Barcelona há quase 5 anos, né? Mas hoje, olhando, vendo, né, o homem que ele se transformou, o ser humano que ele se transformou, eu percebo o quanto esse drive das nossas conversas, da nossa visão de mundo, de quanto eu joguei ele para fora com 16 anos, foi para Nova Zelândia para fazer um intercâmbio. Ele falou, os amigos todos foram para os Estados Unidos. Eu falei, não, Estados Unidos não. Muito aqui, é uma cultura que já está arraigada no brasileiro. Não, você precisa viver uma cultura completamente diferente. E aí mandei ele para Nova Zelândia. Chorava todos os dias, mas acho que, como ele diz, foi o melhor investimento que foi feito na vida dele. Porque eu precisava tirar ele de uma zona de conforto e entender que o mundo é muito mais amplo do que aquilo que um jovem de 15 anos é capaz de enxergar. Né? Porque eles estão extremamente protegidos. E essa geração de cristal, ela é extremamente protegida. Né? E essa geração agora, então, é muito pior, porque viveram uma pandemia que foi cruel com esse jovem, muito cruel. Né? Então, eu troco muito nesse sentido com meu filho. Ele acabou indo para Barcelona fazer um Master em Transformação Digital. Não sei se eu tive alguma influência, né, ou não, mas ele também acho que tem essa veia empreendedora, né, esse olhar de mundo, mas ele é muito mais tranquilo do que eu. Né? Muito mais tranquilo do que eu. Ele olha para mim assim. Eu lembro de uma situação na pandemia. Eu queria comprar um piano, mas daí eu vi 2 cursos, né? Um da Columbia e um de Stanford, que eu também queria fazer. E aí eu perguntei para ele, falei, filho, o que você acha que eu faço? Né? Faço esses 2 cursos ou compro o piano? Aí ele falou, mãe, pelo amor de Deus, chega de fazer curso, compra o piano. Aí eu, não sei, então sim, mas eu queria muito fazer os cursos, né? Aí perguntei pro meu irmão, falei, e aí, faço os cursos ou compro um piano? Ele falou, adianta eu te falar para comprar o piano? Aí a gente conhece um pouquinho mais, né? Eu falei, não. Ele falou, então faça os cursos, e aí com o dinheiro dos cursos que você vai ganhar, você compra um piano. E foi o que aconteceu. Eu fiz os cursos, depois comprei o piano.
Então, acho que é isso. Ele é muito mais tranquilo do que eu, com certeza. Mas assim, eu até pergunto isso, porque às vezes as pessoas que não te conhecem, né? Olha e fala assim, mas a Milena tem família? Daí você fala, não, tem meu filho, tem meu irmão, tem minha mãe, tem meu sabe, marido. Tem essa história, tem marido. Eu já sou até nona agora. Tá vendo aí? Eu sou nona de uma coisa mais linda do mundo chamada Nicolas. Tá vendo? Tem 2 aninhos. Então essa é uma vida, por exemplo, interessante, porque as pessoas veem você. E aí, quando você fala assim, eu tinha lá 30 anos, daí o William, eu conheci o William, né, gente finíssima, você olha e fala assim, era uma pessoa que eu construí a minha história, porque a pessoa quando pensa assim, não, mandei meu filho para Nova Zelândia, mas não é que a Milena era uma milionária que mandou o filho para Nova Zelândia, tudo com muito trabalho, muito sacrifício, né? Meu Deus, trabalhava de manhã, dava aula à noite, dava aula no final de semana. Para as coisas poderem acontecer. Então Exato. É um investimento de uma vida para se transformar. Acho que quando convida a turma para se formar, né, o aluno para ir para Bela Vista, né, as pessoas para entenderem o que vão fazer nas suas vidas para se transformar, é um convite a você se desenvolver eternamente e construindo você mesmo, e não tem a ver só com dinheiro, entendeu? Acho que o potencial está em todo mundo, você pode fazer coisas diferentes, mesmo hoje não tendo dinheiro, já com a facilidade da tecnologia. Quantos milhares de cursos você faz em Harvard, Stanford e outros lugares gratuitamente? Exato, é possível foram cursos de online, fazer. tá, porque era o que eu tinha para fazer. É possível, naquele né? momento. Exatamente. É possível de fazer. Não, com certeza é possível. E aí é muito legal, porque daí a gente tá conversando com as pessoas, contando para elas essa história, conversas inspiradoras. O objetivo nosso é que o pessoal conheça, Faculdade de Bela Vista, não esqueçam de olhar para isso. Direito e Economia. Né? Direito e Economia, por enquanto. Né? Vocês vão ver que vai dar certo e já o negócio avança. Eu fui lá no prédio, gente, é lindo, maravilhoso, foi preparado, estruturado para tudo isso que a Milena contou. Então não deixem de conhecer. Continuem estudando, não esqueça que os nossos livros estão disponíveis na Amazon para vocês. E essa foi a nossa conversa inspiradora, mais um momento especial com uma pessoa especial. Muito obrigado, Milena, por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celso. Parabéns por esse trabalho, parabéns por você compartilhar. Eu falo que você é a minha inspiração, eu ainda vou escrever um livro um dia, mesmo que seja junto com você, tá? Vamos aí. Muito obrigada pela oportunidade, né, de poder contar, de falar. É tão gostoso às vezes relembrar pessoas, relembrar essa história. Às vezes parece que faz tanto tempo e ao mesmo tempo foi a história que me fez ser quem eu sou e chegar, né, aonde eu estou hoje. Muito obrigado, Milena. Obrigada a você.